tenho hoje 28 anos, né? E começou quando eu tinha 16, 17 anos, um processo de respostas negativas, que eu comecei a dar para toda a pressão que eu tinha. Eu nunca tive uma base cristã, nenhuma família assim, estruturada para me dar um apoio, um entendimento, então eu comecei a dar resposta totalmente negativa para tudo que de ruim que acontecia na minha vida, né? E basicamente nesse processo eu entrei em depressão, comecei a passar por ter crise de pânico, ataque de ansiedade, esse tipo de coisa. E comecei a gastar muita parte do meu tempo jogando, né? Eu entrava no meu quarto, começava a jogar, assistia séries e jogava. Só que chegou um ponto em que assistir já não era tão legal, porque não focava tanto, não pegava tanto meus pensamentos, né? Então eu não conseguia focar tanto os pensamentos. Já comecei a focar mais em jogar. Então todo o tempo que eu tinha livre, se eu não fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu gastava esse tempo jogando. Eu tinha perdido estudo, emprego, carreira, várias oportunidades, relacionamento. Minha família também não estava tão bem. Então toda vez que eu não conseguia estar jogando, ou eu estava dormindo, ou eu estava jogando. E foi aí que eu começou a piorar a situação, né? Eu tinha um certo controle dos ataques de pânico, pesquisava na internet como fazer, como contornar tudo isso, e achava que eu tinha um certo controle. Mais uma vez, piorou um pouquinho. Eu fui dormir umas 2 horas da madrugada mais ou menos, tive um pesadelo, algo assim, e acordei totalmente desesperado, com um ataque de pânico, coração acelerado, esse tipo de coisa. Eu automaticamente tentei controlar, só que eu não consegui. E aquilo foi muito assustador, né? Porque em si o ataque já é assustador, né? E quando você tem um ataque que você está acostumado e você não controla, piora, daí você já pensa que está perdendo a sanidade. Naquele momento eu tinha 2 reações, eu tinha 2 linhas de raciocínio. Ou eu estava tendo uma doença mental, um ataque psicótico, não sei como que é o termo certo, ou eu estava tendo um ataque demoníaco. Eu não, era desesperador, não sabia qual era a realidade. E eu não sei, sinceramente, se teve algum peso espiritual esse jogo ou não, mas eu vou contar mais ou menos como que era. Era basicamente um mapa em que você era um assassino, né, que era caracterizado em Fred, Jason, esse tipo de personagens, que você tinha que matar 4 vítimas, você não podia deixar elas fugirem. Então você tinha que dar um golpe naquela vítima, ela literalmente se machucava, gritava, ficava fragilizada, e no segundo golpe ela caía. Só que você, mesmo com vontade de matar aquela pessoa, você não podia. Você tinha que sacrificar aquela pessoa para uma entidade. Então você tinha que pegar aquela pessoa, pendurar num gancho, e ali, se ela ficasse um certo tempo, vinha uma entidade, uma sombra negra, e pegava aquela pessoa como oferenda. O meu trabalho era basicamente esse no jogo, fazer isso. E foi aí que minha mãe ela buscou ajuda. E a Cleide, ela se dispôs a ir na minha casa fazer oração. Uma oração para ver o que estava acontecendo, né? Perguntou se eu aceitava. Eu estava quase que implorando para aquilo acontecer, para falar a verdade. Então, daí depois de 1 ou 2 dias ela foi. Lembro que foi o Almir e a Maria. Né? Nesse dia ela falou pro meu sobrinho não ir, porque ela não sabia o que ia acontecer lá. Então tava basicamente lá a Cleide, o Almir, a Maria, meu pai, minha mãe e minha cunhada. E eu contei todas as histórias desse processo para eles, e o Almir começou a fazer uma oração depois do processo. Eu lembro que ele, bem vagamente, que ele pegava as pontas dos meus dedos e ficava puxando assim na oração. Ficava tipo como se estivesse desgrudando alguma coisa, algo assim. Nessa mesma noite a Cleide falou uma frase que eu carrego até hoje, que a cura, ela é um processo. Foi aí que eu entendi o que Deus queria de mim, né? Que Ele queria que eu tivesse o mesmo processo que eu tive para entrar naquele buraco, eu tinha que fazer aquilo para sair daquele buraco. E isso me deu um certo ânimo. Depois dessa oração, eles subiram pro meu quarto, né? Meu quarto era como se fosse uma caverna, totalmente escuro, era tudo destruído, roupa destruída, dormia no chão, não conseguia dormir em cama. Não me pergunte por quê, o que aconteceu, só tinha cama lá, eu desmontei a cama, guarda-roupa desmontei, era como se tivesse uma outra dimensão da minha casa. Era roupa suja, era louça suja. Tinha vez que minha mãe ia pegar louça suja no meu quarto, porque não tinha mais na cozinha, tinha mais louça no meu quarto do que na cozinha. Né? Daí ele começou a fazer orar, é ali que ele entrou. Foi ele e meu irmão começaram a orar ali. Acho que foi na mesma sexta-feira, isso foi numa quarta mais ou menos. Na sexta-feira foi o dia que meu irmão fez a primeira célula dele, que se multiplicou da Cleide. E eu fui como visitante. Lá eu aceitei Jesus, naquela célula. Daí começou um chororô, muita gente orando, não sabia o que estava acontecendo. Eu tava em êxtase, muito emocionado. Daí depois ali eu comecei a ir em todas as células, comecei a ir em P2Ms, comecei a ir no culto, comecei a fazer o curso. Todo esse tipo de coisa. Pra ser sincero, eu não diria que eu estou 100% hoje. Foi um processo, foi um degrau em degrau, e eu sempre vi o que a Cleide falou, que a cura é um processo.
eu comecei a ter uma ânsia muito grande, uma fome muito grande por aprender sobre as leis de Deus, sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos, né? Daí eu vim, fiz os 21 dias, naqueles 21 dias foi como se fosse um divisor de águas para minha vida. Comecei a ter um discernimento de maldição, um discernimento de libertação, né? Todo esse processo. Foi ali que comecei, literalmente a vida começou a mudar. Pra você ter uma noção de mudança de vida, na célula meu irmão falou uma coisa que a gente divide o quintal. Meu irmão tem uma casa, que é dele na frente, né? Da esposa dele e do filho dele, de 5 anos, que é o Hugo, e minha casa nos fundos com meus pais. E nesse processo, depois da restauração, eu comecei a reformar na casa, o meu quarto, comecei a pintar. Meu sobrinho começou a me ajudar, né? Ele ficava lá ajudando, pintando as paredes lá. E ele falou pro meu irmão, né? Isso meu irmão falando, que falou assim, nossa, o tio é mó da hora, né? Meu irmão falou, é. Daí ele perguntou assim, onde que ele tava? Ele tava viajando? Meu irmão falou, não, ele tava... Meu irmão falou uma coisa que eu não sabia, ele tava jogando, tava lá. E por quê? Porque eu tava literalmente no mesmo quintal que ele, só que eu tava morto. Eu não tinha uma vida. Eu tava literalmente morto. Basicamente, é isso que Jesus fez na minha vida. Essa foi a transformação, né? E como a Cleide falou, a cura ela não é instantânea, é um processo. Às vezes pode ser instantânea, dependendo do caso. Mas no meu caso, e no caso de alguém que pode estar vendo isso, que pode estar desesperado, tem que lembrar que a cura pode ser um processo.